Na cidade de Chipre, por volta de 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Durante uma viagem de Fenícia a Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Devido a esse evento único, um evento que estava completamente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico de repente se tornou pobre instantaneamente. Imagine-se como Zeno. Como você reagiria ao ver todo o trabalho de sua vida ser arruinado pela força da natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena mudança de perspectiva pode se desdobrar em mudanças maiores e mais impactantes ao longo do tempo. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos usar esse controle de maneira eficaz. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou neste caso, pela carga afundada, Zeno focou em manter a compostura diante da situação, mantendo-se calmo e neutro, apesar de seu infortúnio. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas inabaláveis, pessoas que não se entregam facilmente a extremos emocionais, como explosões de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Mais do que apenas descrever pessoas desprovidas de emoções, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada milhares de anos atrás, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas, provenientes de experiências negativas, e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todas as pessoas no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Uma vez que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer um, e por isso não fazia sentido para eles esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, desde o escravo até o imperador, todos podiam aprender e se tornar um estoico, e o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que se traduz em adquirido, já que ele já foi escravo, Sêneca, um estadista muito renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram. Os estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, por causa de sua diversidade. Essa era o tipo de unidade e coesão que os estoicos pregavam. No momento da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para se dedicar à filosofia, mas os estoicos discordavam disso completamente. Musônio Rufo, professor de Epicteto, disse uma vez: "Não são apenas os homens que possuem vontade e inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres ficam igualmente satisfeitas que os homens com atos nobres e justos e rejeitam o oposto de tais ações. Já que é assim, por que é apropriado para os homens buscar e examinar como podem viver bem? Isto é, praticar filosofia, mas não para as mulheres?" Mesmo em um momento em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas por si mesmas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, nós não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins e inesperadas acontecem conosco. A chuva é algo bom. Ela ajuda a regar nossas plantas,
fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura o pega desprevenido sem um guarda-chuva, isso nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? Porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja chato, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e esteja tranquilo sabendo que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da cozinha, tomar banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que, não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, não parecermos de certa maneira ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é mais importante agora do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos sendo ensinados em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos estar inadvertidamente estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, nos deixando, em última análise, desapontados e insatisfeitos no final. Essa não é uma maneira de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em nos melhorar, por nós mesmos. Devemos fazer coisas por nós mesmos e somente por esse motivo. Anexar qualquer esperança externa ou anexos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher o vazio com coisas externas, gastando todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até mesmo iniciando uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não interno. No entanto, o estoicismo ensina que se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais arrasam cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas até mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que tenhamos ou possamos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos apresenta. Porque independentemente do que desejamos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas das coisas que podemos. Esforçar-se para alcançar metas é um bom traço, mas desmoronar quando essas coisas não seguem o seu caminho é, na visão de um estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é, bem, muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você deve formar sua ideia, o que leva um tempão. Depois pesquisar a ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, roteirizar o vídeo, criar o vídeo, editá-lo, criar a miniatura, o título e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o momento em que você clica em enviar depende de você. No entanto, assim que você clica no botão de envio, o poder passa para o algoritmo do YouTube.
Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações e inscritos ou seguidores eles têm. Métricas que, na maior parte, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você colocou e não no resultado das suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvincular-se das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que esteve trabalhando duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção. Então ele se aproxima de seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser ruim em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado irritado, outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa estivesse perdendo dinheiro e não pudesse pagar. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que apresentou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que queria, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa reformulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de suas empreitadas, mas se conforta com o fato de poder viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é a capacidade de separar o que é interno do que é externo e a habilidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer aqui: fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e depois ter o que é suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal a outro, porque todos nós nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto ele lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tivessem algo a ver com o apartheid ou sua prisão. Mas é claro que ele não fez isso. Ao longo do tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo que ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos infratores, Nelson Mandela incentivou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além de seu controle e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental racional emotiva e a logoterapia. A TCRE ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica, e quando você perceber que muitos deles não têm fundamento, pode então substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, baseia-se no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade, simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil falar do que fazer. É um processo, assim como tudo o mais. Temos que reprogramar nossa maneira de pensar. Fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima.
redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, em geral, levar uma vida muito mais feliz e realizada. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos encontrar paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Lembre-se, tudo tem um fim.